Olá pessoal, aqui é a Aline Duque. Essa é a primeira vez que eu estou fazendo um vídeo e postando na internet sobre conteúdo acadêmico, né, conteúdo de concurso. Mas a ideia aqui é um compartilhamento mesmo de conhecimento, um compartilhamento de conhecimento entre a minha classe, que é a de professores, né? Então, com base em algumas aulas que eu dei a respeito da educação bancária e da educação problematizadora, né, que são concepções freirianas, são concepções aí que estão dentro de tendências pedagógicas, eu percebi que muitos grupos de alunos não compreenderam com muito aprofundamento, né, sobre esse conteúdo. E tendo em vista que é uma concepção que a gente precisa realmente estar inteirado sobre ela, tanto para a nossa atuação na sala de aula, como para atuação em concurso público, eu resolvi fazer esse vídeo para compartilhar e para ajudar as pessoas a compreenderem melhor a respeito desse tema. E eu criei uma analogia, né? Criei uma analogia que eu vou apresentar nos próximos minutos para vocês, tá? No concurso público, né, sempre a gente sabe que cai muito, que é concurseiro, sabe que é um conteúdo que cai muito no concurso público, são as tendências pedagógicas, né? E aí, uma das tendências pedagógicas brasileiras é a pedagogia libertadora, né? Ela é uma tendência pedagógica progressista e a pedagogia libertadora é a pedagogia de Freire, né? Então, eu acho muito importante que nós possamos discutir a respeito dessa diferença, dessa concepção de educação bancária e educação problematizadora. A educação problematizadora é justamente a defendida por Freire, que está dentro dessa concepção da tendência pedagógica libertadora, tá? Então, vamos lá. A princípio, né, segundo Freire, né, falando direitinho sobre Freire, ele definiu a educação tradicional, a estrutura tradicional de educação na época como uma educação bancária. Por que ele chamou de bancária? Ele dizia que era bancária porque parecia que os professores depositavam conhecimento nos alunos. Então parecia ser como um banco mesmo, onde se deposita algo nele, né? E no caso da educação, do ensino, seria o depósito de conhecimentos. Inclusive, Freire chega a chamar, né, diante dessa concepção, que parecia que os alunos eram baldes, eram receptáculos, né? Eram baldes onde se depositavam esses conhecimentos e era a única função, era a única missão que o professor tinha na sala de aula, era depositar esses conhecimentos. Pois bem, dentro dessa perspectiva, cabe outro aspecto muito importante que nós precisamos lembrar em provas de concurso, que é a ideia da educação como reprodução e a educação como transformação, né? Então, assim, na concepção bancária de ensino, a educação ela é dada como uma educação para reprodução. O que quer dizer isso? Quer dizer que o estudante, o máximo de capacidade dele é que ele reproduza aquele conhecimento que ele recebe, né? Ele sendo aquele receptáculo, ele recebe este conhecimento, né? Então, ali, ele recebendo aquele conhecimento, ele reproduz aquilo que ele aprende. Na educação problematizadora, que é defendida por Freire, que faz parte dessa tendência pedagógica, que é da pedagogia libertadora, né? O aluno, ele já está dentro de uma perspectiva de educação para a transformação. O que quer dizer isso? Agora, o estudante, ele não é mais um receptáculo, ele faz parte do processo de construção de conhecimento, ele é o centro do ensino, da educação. O professor não protagoniza mais esse processo como na educação bancária, e o aluno, ele faz parte da construção do conhecimento. Então, ele não só reproduz. Reproduzir um conhecimento é interessante, sim, mas isso não se limita, né? Não está limitado a isto. O aluno, ele reproduz, ele também constrói e ele transforma o conhecimento, né? Então, é nessa perspectiva que a educação problematizadora se constrói.
Agora o aluno protagoniza o processo de ensino e também se permite que o aluno questione os conteúdos, que ele questione, que ele analise, que ele gere debate a respeito daquilo que se aprende, daquilo que se constrói dentro da sala de aula, né? E gostaria também de deixar bem claro que sala de aula que eu falo, não sala de aula, o espaço físico, a estrutura. Sala de aula pode ser uma quadra, pode ser debaixo de uma árvore, pode ser na rua, pode ser numa calçada. Sala de aula no sentido subjetivo, sala de aula como um ambiente em que alguma aprendizagem está acontecendo, algum processo de ensino-aprendizagem está acontecendo ali, tá? Pois bem, vamos lá para a analogia. Antes de falar mesmo exatamente do exemplo que eu quero dar para que se faça compreender, né, essas duas questões, essas duas concepções de educação que são totalmente distintas, são totalmente antagônicas, né, a gente precisa pensar assim. Para que se possa construir algum conhecimento, para que alguma aprendizagem aconteça dentro da gente, algo precisa ser desconstruído também, né? E aí eu quero que vocês se voltem a pensar que essa desconstrução é para aquele momento crucial do planejamento do professor, né? Ou quando nós planejamos a nossa aula, né, para dar aula, a gente pensa na maneira de como a gente vai inserir aquele conteúdo, né? Tem um conteúdo a ser abordado na sala de aula, a ser mediado, a ser discutido, mas como a gente vai iniciar isso? Esse é um ponto do nosso planejamento que ele não pode ser negligenciado de maneira alguma. Ele é um ponto crucial, fundamental, porque é ali onde a gente vai entender cada um dos nossos estudantes, o conhecimento empírico dos nossos estudantes, os conhecimentos prévios, né, que a gente chama de conhecimento prévio, da nossa turma de alunos, né? Cada um traz ali uma bagagem a respeito daquele tema. Muitos sabem zero sobre ele, muitos já sabem alguma coisa, muitos já sabem muito sobre aquele conteúdo, e a gente precisa entender como anda a concepção do nosso estudante a respeito daquele conteúdo que precisa ser abordado. E aí, esse é o momento que o professor, quando inicia a sua aula, o professor, a professora, inicia a sua aula, começa a desenvolver essa desconstrução, a praticar, né, a ação do professor ali, fazendo desconstruções e construções a respeito daquele tema. Pensando nessa questão da construção e desconstrução, é que eu criei essa analogia. Imaginemos que somos, como vocês quiserem, pedreiro, arquiteto, engenheiro, e a gente vê os nossos estudantes como uma construção. Se a gente for pensar na pedagogia da educação bancária, se a gente for pensar na educação bancária, o nosso aluno é um mero terreno baldio. Não existe construção alguma ali. Não existe nada alicerçado naquele aluno. Tendo em vista que o professor, ele já ali enxerga o aluno como um receptáculo vazio que ele vai começar a depositar conhecimentos do zero. Aquela concepção, aquele contexto em que o professor tudo sabe e o aluno nada tem a oferecer. Né? Então, diante dessa concepção, a gente consegue imaginar que o terreno é baldio para esse professor da educação bancária, né? Então, ele vai começar a criar o alicerce dessa casa, ele vai começar a criar a base dela, levantar as paredes, né? Colocar telhado, colocar piso, energia, encanamento, enfim. Ele vai construir essa casa a partir do zero. Ali só existe um terreno baldio. Ou melhor dizendo, a gente, pensando nesse exemplo, a gente consegue entender que cada aluno é um terreno na sala de aula. Mas, para o professor da educação bancária, ele vai criar o mesmo alicerce, o mesmo telhado, as mesmas paredes, ou seja, ele tem o mesmo projeto de construção para cada um desses terrenos, como se cada terreno nele coubesse o mesmo projeto, como se cada terreno tivesse a mesmíssima proporção, as mesmas condições climáticas, enfim. Para o professor da educação bancária, cada terreno recebe o mesmo projeto de construção.
Quando a gente vai pensar na educação problematizadora, a gente muda essa concepção de que o nosso aluno é um terreno baldio. Ele não é mais um terreno baldio. O professor recebe várias casas na sala de aula. E aí é que está a grande questão. Cada casa é uma situação diferente de reforma. O professor reforma essas casas, ele não constrói ela. Ele reforma, por quê? Porque essa casa ela já tem sim uma base, ela já tem sim alguma construção nela. Dependendo do conteúdo que o professor vai debater e vai abordar na sala de aula, a casa às vezes só precisa de um telhado, a casa às vezes está tão já bem inteirada a respeito daquela construção, que ela só precisa de uma pintura nova, talvez. Mas a gente sabe que vai ter casas que vão estar com uma construção muito difícil, que vai ter algumas paredes que vão precisar de ser demolidas. Lembra do que eu falei lá no início? De que a casa, de que para que a gente possa construir algum conhecimento, precisa algo ser desconstruído antes. Pronto, tem paredes que vão precisar ser demolidas. E, inclusive, vão ter casas que vão ter paredes que a gente vai querer demolir e a gente não vai poder demolir senão a estrutura inteira cai por terra. Entendem como é complexo? A educação problematizadora, ela não tem esse nome à toa. Ela tem esse nome porque ela é uma construção de pedagogia em que o professor entende que as questões, que os conteúdos, que a vivência, a contextualização da sala de aula, ela precisa ser problematizada. E ela é problematizada justamente porque cada casa, cada construção, ela é diferente da outra. Né? E o professor precisa visitar cada uma dessas casas para entender a sua estrutura particular e entender do que é que cada estrutura dessa precisa. Né? Vai ter casa que vai precisar colocar uma porta apenas, vai ter casa que a base está toda comprometida e precisa mudar essa base, a gente precisa reconstruir a casa. Então, assim, na educação problematizadora, a gente precisa entender que as construções, elas são feitas dia a dia, né? Mas e aí vocês me perguntam, Aline, mas a gente não entende que na educação problematizadora o ser humano é inacabado, é inconcluso? Freire não falava tanto sobre o inacabamento do ser, Freire não falava tanto sobre como somos seres inconclusos, que nunca nos acabamos na evolução, que sempre estamos sujeitos a evoluir porque nunca sabemos exatamente de tudo. É verdade, mas na ideia da reforma isso ainda cabe, porque quando a gente acaba a reforma de uma casa, a gente nunca mais vai mexer nessa casa. A casa vai precisar de reparos pelo resto da vida. Uma casa que a gente reforma sempre, a gente precisa mudar a pintura da casa de tempo em tempo, a gente precisa limpar o telhado, a gente precisa limpar a calha, porque senão ela entope e vai causar alagamento dentro de casa. A gente precisa mudar o piso de vez em quando. Então, assim, a reforma, ela é nesse sentido. A reforma é nesse sentido porque a gente precisa sempre estar reformando. A gente precisa sempre estar causando melhoramento. A ideia da reforma de casa é essa que eu estou querendo trazer para vocês. Quando a gente pensa em reformar uma casa, a gente nunca está querendo mantê-la do mesmo jeito que ela está, no estado em que ela se encontra, e nem piorar aquela casa. A ideia da reforma é sempre de melhoramento, sempre de aprimoramento. É para melhorar aquilo que se está ali. A ideia do ensino também é essa. A educação, o ensino, o processo de ensino-aprendizagem é sempre na intenção de que melhoremos como ser humano, né, como profissional mais tarde. Então, a ideia da educação é sempre no sentido de entendermos que somos seres inconclusos e, por isso, educáveis, sempre. Né? Então, é dentro dessa perspectiva. Então, para conclusão, né, desse conteúdo todo, espero que a analogia tenha servido para vocês como entendimento, mas a ideia é que a educação bancária, o aluno é um terreno baldio, sem construção alguma, e o professor vai construir esse conhecimento, vai construir essa casa do zero e vai ser o mesmo projeto para todos dentro da sala de aula dele.
Na educação problematizadora, o professor entende que não recebeu nenhum terreno que seja baldio. Não existe um terreno baldio sequer. Todos os terrenos que ele recebeu têm alguma construção nele. E essa construção precisa ser visitada, precisa ser respeitada e precisa ser valorizada. E aí o professor vai compreender o que é que precisa ser demolido e o que é precisa ser reformado para que o aluno evolua, para que ele receba a dignidade que ele tem de educação, que ele receba o direito constitucional que ele tem de aprender, né? De ser educado, de ser ensinado, de evoluir. Eu espero que vocês que tenha ajudado esse conteúdo, que vocês compreendam, né, tenham compreendido como isso acontece. São questões de concurso, tá? Entender a diferença entre a educação bancária e a educação problematizadora está totalmente conectada ao entendimento da tendência pedagógica, que é a pedagogia libertadora de Freire, né? E assim, se eu ajudei, eu gostaria muito que vocês também me dessem um feedback e comentassem aí se vocês conseguiram correlacionar, se vocês conseguiram entender essa analogia que eu desenvolvi para que vocês compreendam. E se o vídeo serviu, a ideia é o compartilhamento. Se serviu para vocês, pode servir para outras pessoas. Então, a ideia é que a gente compartilhe conhecimento e que a nossa classe se fortaleça, né? A nossa classe de professores se fortaleça, para que no final aí todos nós estejamos concursados, dignos, né? Com um trabalho digno e seguro, e que também a gente transforme a educação, né? Que ainda é um contexto muito difícil, uma realidade muito difícil no nosso país, tá? Então, espero ter ajudado, e também se vocês tiverem ideia de outros conteúdos que vocês gostariam que eu explicasse melhor, conhecimentos pedagógicos, tá? Eu posso estar também desenvolvendo aí para vocês, tá bom? Tchau!